Fala pessoal, tudo bom? Professor Alan com vocês aqui para a gente dar início ao nosso curso de Matemática Financeira para concurso público também e para aqueles candidatos que vão fazer, né, a prova do Enem, porque é um assunto que até certo ponto é bastante cobrado em provas também de vestibulares, tá? Então, essa aula inicial, vamos falar dos aspectos introdutórios da matemática financeira, os conceitos iniciais que, por sinal, são muito importantes e que as pessoas possuem bastante dificuldade, né, nessa parte introdutória do que é a matemática financeira. Vamos com calma fazer essa aula aqui, você entende, e aí em seguida a gente vai entrar, vai aprofundar nos conhecimentos aí mais específicos do assunto da matéria matemática financeira. Vamos lá. Sobre os aspectos introdutórios da matemática financeira, a gente precisa conhecer os elementos que compõem a matemática financeira. Tá? Então, o que a gente tem inicialmente, né? A matemática financeira, ela gira em torno de quê? A matemática financeira, inicialmente, ela gira em torno simplesmente dessa palavra aqui, ó, juros. Né? Essa palavra aqui é bastante conhecida nossa na matemática financeira. Tá? Mas, Alan, e juros significa o quê? Vamos ver a origem da palavra e a gente avançar com os elementos básicos da matemática financeira. Tá? Ó, a palavra juros, ela é de origem, vem do latim, e, por sinal, ela tem o mesmo significado de juiz, juris, júri, que significa, gente, nada mais, nada menos do que de direito. É isso mesmo, de direito. Quando a gente entrega uma quantia financeira a determinada pessoa, é como se você estivesse ali alugando aquele dinheiro para essa determinada pessoa. Quando a gente pega dinheiro emprestado no banco, é como se a gente estivesse ali pegando um dinheiro do banco a título de aluguel. E aí é de direito do banco ou da pessoa que emprestou o dinheiro ter uma remuneração sobre isso. É igual, pessoal, a um aluguel de um imóvel. Quando você aluga uma casa, você paga, né, ao locador um valor todo mês. É de direito que ele receba esse valor de aluguel. Tá? Então, aqui na matemática financeira, como a gente trata de montante de dinheiro, de finanças, a gente vai, logicamente, né, de forma análoga aí, tratar o aluguel do dinheiro. Tá? Então, a gente poderia muito bem, no dia a dia, né, dizer que a alocação do imóvel ali não seria um aluguel, seria um juros que você paga para aquele dono daquele imóvel, ok? E todo o estudo dos juros, ele depende, basicamente, de três elementos, que são a grana, não é? O valor ali que está sendo colocado na situação, tá? O tempo, por quanto tempo você vai ficar com essa grana? Por quanto tempo você vai tomar emprestado esse valor? Não é? É igual também, da mesma forma, quando se trata de um aluguel do imóvel. Você vai alugar esse imóvel por quanto tempo? E a taxa. Né? Essa taxa aí, gente, ela é um percentual, certo? Que vai me dar o valor que vai ser remunerado mensalmente. A taxa é bastante importante no cálculo dos juros, seja ele simples ou seja ele composto, ok? Então, esses três são os elementos básicos no estudo dos juros, seja eles juros simples ou seja ele dos juros composto. Eu quero aqui, gente, nesse primeiro momento, falar um pouco sobre esse elemento aqui, ó, sobre a taxa, tá? Existem muitas dificuldades dos alunos quando se trata desse tópico de taxas. Existe uma dúvida que é comum a todos os alunos, tá? E que dúvida é essa? Vamos falar um pouco sobre taxas, tá? Observem que eu coloquei um símbolozinho aqui, né, em vermelho. Todos aqui já conhecem o significado desse símbolo, que é porcentagem, tá? E essas inúmeras questões que aparecem para a gente, né, elas tratam do percentual, das taxas em forma percentual,
Tranquilo? Então vamos falar aqui um pouco sobre a taxa. Lembrando que os três elementos que compõem os juros é o capital, está aqui, o dinheiro, a grana, o tempo e a taxa. Ok? Vamos falar um pouco agora sobre essas taxas. Vamos lá. Toda taxa nas questões, tá? Todas elas, vem em forma de porcentagem. Tá? E o aluno, muitas vezes, ele possui uma dúvida em relação a essa porcentagem. E que dúvida é essa? Muitas vezes, gente, o aluno, ele não sabe se vai utilizar na fórmula o valor percentual, né? Por exemplo, juros que você vai pagar aí a uma taxa de 5% ao mês. Tá? Suponha isso aqui, a gente vai pagar uns juros a uma taxa de 5% ao mês. Isso significa que a cada mês eu vou pagar 5% daquela grana que eu peguei emprestado do banco, de um amigo, seja lá de quem for. Tá? E qual é a dúvida do pessoal aqui em relação a esse valor, a esse percentual? Gente, a porcentagem nada mais é do que uma fração centesimal. Quando eu coloco esse símbolo de porcento, de porcentagem ou percentagem, eu estou, na realidade, simplesmente pegando essa fração, 5 sobre 100, e estou abreviando, escrevendo 5%. Ok? Então, assim, nas fórmulas que envolvem juros simples e composto, eu não vou usar os 5%. Eu não vou fazer isso. Tá? A gente não vai trabalhar simplesmente com um símbolo 5%. Eu tenho que trabalhar, gente, aqui ou com a fração centesimal, 5 sobre 100, ok? Ou simplesmente você já escreve na hora de substituir nas fórmulas zero vírgula 0,5. Por quê? Porque 5 sobre 100 equivale a 0,05. Ok, gente? Então, tenham bastante atenção nessas questões que envolvem o cálculo de juros simples. A gente vai falar mais na frente, né, o que é juros simples e juros compostos, obviamente. Quando o enunciado der, na realidade ele sempre vai dar de forma percentual. Você não vai usar a forma percentual para substituir na fórmula, tá? Você vai usar ou a fração centesimal, ou você vai usar o 5 sobre 100, ou você vai usar o 5 sobre 100, ou você usa essa forma, ou você usa essa fórmula, tá? Jamais essa, você não vai substituir na fórmula essa maneira, tá? Você não vai substituir os 5%. Tranquilo? Então tenham atenção sobre esse ponto, tá? Porque muitas vezes, ó, o que acontece? Alguns autores, eles colocam, né, mais na frente, vocês vão trabalhar comigo sobre isso, alguns autores colocam assim, ó, que juros é capital vezes taxa vezes o tempo, aí bota assim, ó, sobre 100. Tá? Na realidade, essa fórmula aqui não existe, tá, gente, sobre 100. O que você tem que se ligar é que esse I, que representa a taxa, ela não pode ser substituído por 5%. Não pode ser substituído por 5%. Você tem que trocar a forma percentual pela forma normal, pela forma decimal, 0,05. Ok? Ô, Alan, mas, vê só, e se eu uso a fórmula? Essa fórmula aqui que eu aprendi
lá no ensino médio, ou até mesmo às vezes no ensino fundamental, meu professor me passou essa fórmula aqui, juros é igual a capital vezes taxa, vezes tempo, sobre 100. E agora, o que é que eu vou fazer? Aí você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado pelo seguinte: se você vai usar a fórmula que você aprendeu lá no ensino médio ou fundamental, colocando, atenção nisso que eu vou falar, tá? Colocando aqui juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Se você for usar essa fórmula aqui sobre 100, Alan, eu sempre aprendi aqui essa formulazinha aqui. Se você for usar essa fórmula, gente, tenha muito cuidado, porque você não vai substituir esse I. Suponha aqui mais uma vez, aquele que tenha dado I igual a 5%, tá? 5% ao mês. Vamos colocar aqui ao ano. Você não vai substituir esse I aqui, se você usar essa fórmula, por 0,05, tá? A gente sabe que 5% é 0,05. Mas se você está usando essa fórmula, você vai substituir o I por 5 já, direto, tá? Então, assim, o que eu aconselho para a galera aqui? Gente, esqueça esse 100 da fórmula. Use a fórmula normal, juros igual capital vezes taxa vezes tempo. Né? E lembrem-se de que esse I ele tem que ser transformado para um número decimal. Ok? Porque aí você não comete aí de repente o deslize de trocar duas vezes o 100 e perder a questão. Tranquilo? Então vamos seguir. Vamos tratar agora, pessoal, de um tópico importante. Tá? Já falei agora, a gente falou sobre ela agora, né? Mas vamos continuar falando aqui agora sobre um outro elemento dos juros, do conceito de juros, que é a taxa, tá? Como eu falei agora, a taxa ela é representada por um valor percentual, tá? Então, quando a gente coloca aqui, quando a gente diz que a taxa ela é de 6%, ela é representada por um valor percentual, eu preciso definir, sim, esse 6%, ele me dá um rendimento, ou eu vou ter que pagar durante quanto tempo? Esses 6 representa um número que, se ele não tiver uma complementação, a gente não vai saber fazer o cálculo dos juros. Não tem esse negócio subtendido. Se está só 6% é porque é 6% ao dia. Não tem isso, tá, gente? Então, a taxa de juros, ela é sempre acompanhada de uma designação. 6% ao mês, né, que é abreviado A.M, ou 6% ao dia, ou simplesmente, né, que é o mais usado, 6% ao ano. Ok, gente? São as formas mais comuns de encontrarmos a taxa, tá? Ou ao mês, ou ao dia, ou ao ano. Tranquilo? Lógico que existem aí em outras unidades, ao semestre, ao quadrimestre, ao trimestre, mas a taxa, a forma mais comum de encontrarmos as questões é exatamente dessa maneira, tá? Ou 6% ao mês, ou 6% ao dia, ou 6% ao ano, no caso 3%, ou 4%, enfim, tá? Então, fiquem atentos, né, a essas abreviações, porque é muito difícil que o enunciado da questão escreva, ao invés de escrever OM, é muito difícil que ele vai escrever assim, ó. É pouco provável que ele faça isso aqui para a gente nas provas. Ou ao mês, você não vai encontrar isso. Ao ano, também você não vai encontrar. Você vai encontrar a forma abreviada, ao dia, ao ano, AM,
ao mês, tá? E por fim, para a gente finalizar essa parte introdutória da matemática financeira, vamos aqui tratar sobre algo também bastante importante, tá? Que é esses dois elementos, tá, gente? Taxa e tempo. Tenham muita atenção sobre eles, muita atenção mesmo, tá? Ó, preste atenção. Quando eu trato a taxa e o tempo nas questões, eu preciso ter atenção ao seguinte. A gente colocou ainda agora, né, no slide anterior, um exemplo na qual a taxa estava aqui em 6% ao mês. Tá? Então, vamos lá verificar em que eu preciso ter cuidado nessa parte do conteúdo. Tá? Então, a gente acabou de ver aqui uma situação na qual a taxa vinha representada com a seguinte numeração. Então, deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Então, eu tinha aqui uma taxa de 6% ao mês. Ok? É assim que a gente vai encontrar nas provas. Observe que, se por acaso eu informar que esse valor, que esse recurso, né, ele vai ser colocado para uma remuneração, vai ser emprestado durante um prazo de 60 dias, eu preciso ter atenção aqui, gente, que eu informei a taxa ao mês e informei o tempo de aplicação em dias. Eu não posso jamais trabalhar com esses dois elementos, taxa e tempo. Eu não posso trabalhar com esses caras em unidades diferentes. Se a taxa está ao mês e o tempo está em dias, ou eu transformo a taxa de ao mês para o dia, ou eu transformo o prazo em dias para o mês. E aqui fica muito fácil entender, né, fazer essa transformação, que 60 dias nos dá aqui um total de 2 meses. Ok, gente? Então, essa é outro aspecto importante do assunto da matemática financeira, tá? É a gente saber e lembrar da transformação, e a gente vai ver já já, tá? No nosso próximo encontro, como é que se faz essas transformações, tempo, taxa, e poder enquadrar, para que a gente possa enquadrar de forma correta, tá? Em nossas provas, em nossas questões. Tranquilo? Vamos ver aqui, tá? Que esses aspectos introdutórios iniciais aqui para a gente, no curso de Matemática Financeira, é bastante importante para que a gente, em seguida, consiga aí adentrar nas partes específicas do nosso curso. Tranquilo, gente? Então, até a próxima aula, tá? No nosso próximo encontro, a gente vai falar já das especificidades dos juros simples, vamos começar a falar sobre juros simples, para depois de juros compostos e logo adiante começar a fazer questões, tá? Vamos aqui uma coisa de cada vez, tranquilo? Então esse curso aqui é para quem está começando, para o cara que aí está zerado em matemática financeira, realmente precisa fazer um curso completo e não tem tempo aí de estar fazendo um curso presencial. Então esse curso aqui, ele é um curso, né, que vai dar ao aluno condições de estudar o básico, do básico até o avançado na matemática financeira, a gente chegar lá no final da parte de análise de investimento, de sistema de amortização, de juros compostos, de equivalência de capital, a gente vai chegar até lá, tá? Mas devagar, uma coisa de cada vez. Primeiro os aspectos introdutórios, para depois a gente chegar lá. Um grande abraço, professor Alan, e até a próxima.